Olá pessoal, vamos começar mais uma aulinha aí. Hoje é a aula 23 do MHS, tá? Exercícios, vai ser a parte 1 da nossa aula, tá? Qual é a ideia aqui? A gente vai fazer exercícios hoje envolvendo a parte inicial de MHS, onde a gente vai falar a energia, por exemplo, do sistema massa-mola, o período de um sistema massa-mola e um período de um pêndulo simples, tá? Essa parte inicialzinha da matéria de MHS aí. Então vamos começar na resolução de exercícios nossos, fazendo o seguinte exercício, vamos lá. Esse primeiro exercício que a gente vai escolher fazer aqui é da SpaceX, tá? Ele fala o seguinte: considere, deixa eu apagar aqui, duas molas 1 e 2 de constantes elásticas K1 e K2, sendo K1 maior do que K2. Nas extremidades das molas estão presas massas iguais. Quando postos em oscilação, né, a razão entre seus períodos será. Então, o que ele quer aqui nesse caso, né, gente? Ele quer que você calcule qual vai ser a razão entre os períodos do primeiro sistema e do segundo sistema. Ou seja, vai ter dois sisteminhas com uma mola pendurada, né? uma massa pendurada numa mola. Então, o primeiro a gente calcula o período dele, depois calcula o período para o segundo, né? São molas diferentes, a gente vai calcular o período de cada um deles, e depois ele quer a razão entre esses dois. Qual dessas opções que a gente tem aí seria a resposta da razão desses dois períodos? Então, lá vamos nós. Vamos voltar aqui para o slide, tá? Então, o que a gente faz para começar, né? Tentar entender qual é o problema. Então, o problema que você tem são, como a gente falou aqui, duas molinhas diferentes, ó, essa aqui é K1, essa aqui é K2, tá? Ambas sustentando a mesma massa. Então, vamos botar aqui, ó, esse aqui massa M, aqui massa M, tá? Eu vou colocar esse carinha aqui para oscilar, então eu vou pegar esse carinha, puxo aqui embaixo e solto. Então, ele vai ficar oscilando aqui. Ele leva um tempo para ir lá em cima, voltar e voltar para a mesma posição. Esse tempo de ida e volta para a mesma posição é chamado de período, tá? Esse aqui também. E a gente sabe que esse períodozinho, né, de oscilação de um pêndulo é dado por uma expressão assim, ó. O período de um pêndulo no sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m sobre k. Então é essa expressãozinha aqui que serve para você calcular o período, tá? Para qualquer sistema massa-mola, seja ele na vertical ou na horizontal. Então, ao colocar esse corpo para vibrar nessa massa M1, como é que ficaria o período dele? Vamos chamar isso aqui de período 1. Ó. O período 1 seria 2π, M, que é a massa que está aqui nesse cara, tá? Dividido pela constante da mola do primeiro. Então, o K1 aqui, nesse caso aqui, eu colocaria aqui embaixo, tudo bem? E qual seria o período da massa do segundo, né? Então, o segundo carinha aqui oscilaria de cima para baixo, levaria um tempo para subir e descer. Isso depende das molas. Ele não falou qual mola era mais dura do que qual mola, né? Então, vamos chamar de K2 aqui embaixo também, ó. Repara, você tem o tempo do primeiro, tem o tempo do segundo. O que ele quer? Ele quer a razão entre seus períodos, tá? Então, ele quer que você calcule isso aqui, ó. Quanto que é T1 dividido por T2? Bora fazer? Então, vai ficar assim, ó. Quando eu divido T1 por T2, você vai pegar aquela primeira expressão do T1, que está aqui, e vai dividir pela expressão do T2, que é essa daqui. Né? Lembrando que os Ks são as constantes elásticas de cada uma dessas molas. De agora para frente, gente, basicamente o que você vai fazer é matemática. Você vai cortar o que der para cortar e tudo mais. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui, antes da gente fazer essa coisa, como o 2π aparece em cima e embaixo, eu vou cortar o 2π. Tá bom? Então, cortando 2π, a gente ficaria com essa divisão aqui entre as raízes. Ó, tá? Divisão de raízes, você pode colocar raiz quadrada de um por raiz quadrada do outro, você pode simplesmente colocar tudo debaixo de uma única raiz. Ó. Vai ser uma raizona grandona de mk1 dividido por mk2. Aqui dentro é uma divisão de frações. O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou conservar a primeira, m sobre K1, e vou multiplicar aqui pelo inverso da segunda, K2 sobre m. Repara que dá para a gente cortar esses m's, né, já que eles têm a mesma massa. Ele fala isso, né? Nas extremidades das molas estão presas massas iguais. Ó. Por isso que eu vou cortar as massas, tanto uma quanto a outra aqui. Ó. Tá certo? Então, a nossa resposta vai ficar apenas que T1 sobre T2 é a raiz quadrada de K2 sobre K1. Qual que seria essa resposta, né? K2 sobre K1, raiz quadrada de K2 sobre K1, daria a letra B aqui. Então, a gente pode generalizar ali, letra B seria a nossa resposta, tudo bem? Vamos fazer outro modelo? Olha só o que ele fala nisso aqui, ó.
A figura mostra um sistema ideal massa-mola, deixa eu ler com vocês aqui, massa-mola, apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Isso aqui é importante, não tem atrito aqui. O corpo de massa M é deslocado desde a posição de equilíbrio O até a posição -A, e em seguida abandonado. Encontre a somatória das opções corretas, né? Olha as opções que ele te dá aqui, a 1, a 2, a 4, a 8, a 16 e a 32. A gente vai ver qual dessas aqui são verdadeiras, tá certo? E aí, aquelas que forem verdadeiras, no final a gente vai somar. Ah, foi a 2 e a 4, então vai dar 6 a resposta, tá bom? É assim que a gente vai fazer o exercício. Então, eu tenho que analisar afirmação por afirmação para ver se isso aqui está certo ou está errado. Então, a primeira diz o seguinte, ó, a energia mecânica do corpo no ponto mais A é maior do que a energia no ponto -A? Repara que ele está falando sobre energia mecânica, né? Então, vamos lá, como é que a gente faria isso? Vou até colocar aqui para a gente ir discutindo juntos, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, energia mecânica no ponto mais A, nesse ponto aqui, ó. A energia mecânica aqui é maior do que a energia mecânica aqui. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Repara, você soltou o cara, ele começa a vibrar, a oscilar aqui dentro. Olha só, ele vai aqui na frente, vai aqui atrás, vai na frente, vai atrás. Esse movimento começou porque o corpo estava aqui no zero e você puxou ele para cá primeiro, tá? Para aí sim começar. Então, o seu início foi aqui no -A. Ele vai lá na frente e volta. Enquanto ele está indo e voltando, a energia que você colocou no seu sistema aqui para fazer esse cara começar a mexer, ficou presa ali dentro. Se era 10 joules, vai ter 10 joules em todo lugar. E ela pode estar tanto no bloco, quanto ela pode estar na mola, né? Como energia cinética e energia potencial. Então, no caso, no bloco vai estar como energia cinética. Na mola ela fica como energia potencial, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai calcular isso. Então, por exemplo, olha só, aqui no ponto mais A, que foi onde ele pediu, olha o que ele vai fazer, tá? Eu posso lembrar que eu quero calcular a energia mecânica. O que é energia mecânica? É uma energia total, né, gente? A energia mecânica é a soma das energias. Então, vamos botar aqui, ó. Seria a energia cinética que ele tem nesse ponto, mais a energia potencial que ele tem nesse ponto, tá bom? Então, cinética, para ter cinética, quem tem? É o bloco. Ele vai ter que ter, para ter cinética, movimento. Potencial elástica, quem tem vai ser a mola, né? E para ter energia potencial elástica, ela tem que estar deformada, ou esticada ou comprimida. Um pouquinho ou muito, não interessa. Basta que esteja deformada, tá? Então, nesse caso, aqui no ponto A, o que a gente tem? Basicamente isso aqui, ó. Eu posso cortar a energia cinética. Por que eu posso cortar a energia cinética aqui no ponto A? Porque esse carinha, ele faz esse movimento de vai e vem aqui, que é o que a gente chama de MHS. Ele vem até aqui, para, volta, para, vai, para. Então, ele vai... Nos cantos, ele sempre para. A velocidade dele aqui é zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética dele, que é mv² sobre 2, vai ser zero, porque não tem velocidade. Então, aqui, ó, não vai ter. Por isso que a gente cortou aqui. Tudo bem? Então, toda energia mecânica é puramente potencial elástica. E como é que a gente calcula essa energia potencial elástica? Ela é calculada assim, ó, kx² sobre 2. O que é o x? O x é a distância que ele está, aquela posição que ele está aqui, o quanto a sua mola foi alongada. Esse x seria a elongação da mola, né? O corpo estando aqui, o x seria essa distânciazinha aqui. Ah, não, mas a gente está no lado do ar todinho, então eu vou pegar todo esse x aqui, ó. Quando esse x é máximo, né, aqui no cantinho, que é onde a gente está querendo pegar, o x é a própria amplitude, é o valor do azinho, tá bom? Então ficaria assim, ó, que a energia mecânica, tanto no A quanto no -A, seria substituir o x por A ou -A, como a gente está vendo aqui na figura, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ao colocar isso, ficaria kA² sobre 2. E aí, essa energia mecânica, tanto no -A quanto no +A, acabaria tendo o mesmo valor, né? Se o -A fosse menos 10 centímetros, aqui fosse mais 10 centímetros, quando você coloca aqui ao quadrado, o valor é o mesmo. Tá certo? Então, como a constante é a mesma e o valor, o módulo de A é o mesmo, as energias mecânicas no ponto -A e no ponto +A seriam exatamente iguais. Portanto, esse item aí, gente, ele estaria errado, né? Então, por que estaria errado? Porque ele falou que era maior. Ela não é maior, ela é igual. Tudo bem? Vamos para o item 2? O que ele fala no item 2? Vamos lá. Olhando para o item 2, ele fala que a energia mecânica do corpo no ponto mais meio de A é 50% potencial e 50% cinética. Lembrando que aqui em cima a gente já viu que estava errado, né? Como assim que a energia mecânica no ponto mais meio de A é metade de uma, metade da outra? Ou seja, onde é mais meio de A? É bem aqui no meio, ó. A sobre 2.
nesse ponto aqui, na hora que o corpo estivesse passando aqui, a energia mecânica dele seria 50% de potencial e 50% cinética, então a gente vai ver que isso aí não está correto, tá? Não é exatamente no meio que isso acontece. E como é que a gente pode provar isso para você, né? Quando ele está ali naquele ponto, né, no mais meio de A, ele vai ter a energia mecânica é cinética mais a potencial, beleza? Ele vai ter um pouco de cinética e potencial. A potencial é kx ao quadrado sobre 2, né? Então, quando você botar que o x aqui é A sobre 2, assim, sobre 2, o que a gente vai achar? Olha só. Você vai achar que vai dar 1/4 de Ka ao quadrado sobre 2. Mas esse Ka ao quadrado sobre 2 é a energia potencial que esse camarada tem, tá? Quando está nos cantos, que é a energia potencial máxima que ele tem, que é quando o x vale A, tá certo? Então, quando a gente substitui esse valorzinho aí, vai ser 1/4 da energia potencial que ele tem no ponto aqui. Então, neste ponto A sobre 2, a energia potencial que ele tem aqui, que a mola tem naquele momento ali, é 1/4 do total que ela teria nos cantos. Se é 1/4 da energia aqui é potencial, os outros 3/4 é que seriam cinética, tá certo? Então, não vai ser 50% para um e 50% para outro, senão seria meio para um, meio para outro. Então, nesse caso aqui, em A sobre 2, seria 1/4. Portanto, esse item aí estaria errado. Ele falou que era 50% cinética e 50% potencial, tá? Item errado também. Vamos lá para o item 4, então. Tá? O próximo aí. A energia mecânica do corpo, ao passar pela posição de equilíbrio, é menor que a energia cinética, desculpa, é menor do que a energia no ponto mais A ou menos A? Vamos ler de novo. A energia mecânica, que é aquela energia total que o corpo tem, ao passar pela posição de equilíbrio. Onde é essa posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio, gente, é aquele zerinho aqui, ó. Essa é a posição de equilíbrio. Quando o corpo passa aqui na posição de equilíbrio, ela é menor do que a energia que ele tem no ponto mais A aqui, ou no corpo menos A. A gente tem que lembrar que energia mecânica é energia total. E se não tem atrito, a energia mecânica não se perde, né? Então, toda a energia mecânica acaba sendo conservada nesse movimento de ida para lá e para cá. Então, ela é sempre igual. Em qualquer ponto que você tome aí, a energia mecânica não se altera. O que altera é o tipo de energia que está em cada pedacinho ali, cinética, potencial elástico. Mas o total, a soma das duas, sempre dá a mesma coisa, tá? Então, olha só, a energia mecânica seria essa soma aí, em qualquer lugar que você queira, tá? E aí na posição de equilíbrio, quando a gente vai substituir os valores, ela é sempre constante, tá? Então nesse caso aí, estaria errado o exercício, tá? Ou seja, se é 10 joules aqui, é 10 joules aqui e aqui. Então no equilíbrio é o mesmo valor de mais A, menos A em qualquer outro ponto, tá? Como a gente citou antes. Então também está falso esse item 4. Então vamos ver o item 8 que está aí. Vamos lá. Item 8. A energia cinética do corpo no ponto menos meio de A, ou seja, aqui, ó, menos A sobre 2, a energia cinética aqui, tá? É menor do que a energia cinética do ponto mais meio de A, do que aqui? Será que a energia cinética aqui é menor do que a que está aqui? Como é que a gente calcula a energia cinética, né? Então, vamos lá. Ó, essas duas posições, a gente calcularia pela energia mecânica, energia total. A energia mecânica é sempre cinética mais energia potencial elástica, tá? Naqueles pontos ali, ele tanto tem uma coisa quanto outra, porque o cara que nem está parado, né? Ele está mexendo, então tem energia cinética sim, e tem energia potencial sim, nesses A sobre 2 aqui, tá? Então como é que seria? Ele quer saber se a energia cinética vai ser menor do que em um ponto ou em outro, né? Como a gente já viu antes, a energia mecânica seria cinética mais a potencial. Como a potencial, o x vai ser igual para os dois, esse termo aqui vai ser igual tanto para o menos A quanto para o mais A. O que significa que esse aqui também tem que ser igual, tanto para um quanto para o outro. Olha só, né? Se a energia mecânica, potencial elástica, ela vai ser sempre a mesma para o ponto menos A sobre 2 ou para o ponto mais A sobre 2, porque isso aqui está ao quadrado, olha. O sinalzinho não muda, tá certo? O que vai acontecer? Essa energia potencial ali é 1/4 da energia potencial total. Então, a cinética seria 3/4, tanto aqui quanto aqui. Então, a cinética é igual, tanto aqui quanto aqui. O valor dela, tá certo? A energia cinética do corpo é menor do que a energia cinética, ele falou lá no coisa? Não, não é menor. Ela vai ser igual, tá?
Então, a cinética no ponto menos A sobre 2 é igual à cinética no ponto mais A sobre 2. E aí, o item 8, de novo, vai estar errado. Olha só. Então, até agora, todas as afirmações que estavam aí estavam erradas, tá? Vamos fazer a 16, que é a próxima. Na 16, ele fala assim, ó. Vamos lá. A energia mecânica do corpo nos pontos mais A e menos A é exclusivamente potencial. Então, quando esse cara está aqui no mais A, ó, e quando ele está aqui no menos a energia mecânica, que é aquela energia total, é exclusivamente potencial, a gente já sabe que está certo isso, né? Por quê? Porque nos cantos o cara para. Se ele para aqui e para aqui, ó, V0 aqui, V0 aqui, obviamente não tem cinética. Se não tem cinética, toda a energia que ele tem é somente potencial, fica presa na mola. Então isso aí estaria correto, tá certo? Vamos ver, olha só. Seria você pegar a soma das duas, né? E neste caso, dizer que não tem cinética. Portanto, a energia mecânica é puramente potencial aqui e aqui, tá certo? Nos dois cantinhos. Portanto, esse item aí, ó, estaria aqui, ó, no cantinho, correto, tá? Verdadeiro. Então, 16 já é um número que a gente deve somar. E será que esse 32, ele é verdadeiro ou ele é falso? Ele fala assim, ó, vamos lá, concentração no 32, tá? Lê aqui. A energia mecânica do corpo, ao passar pela posição de equilíbrio, que é o 0 aqui, tá certo? Essa energia mecânica é exclusivamente cinética? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lembrar, quando o corpo passa aqui, é o momento onde a mola está no tamanho natural dela. Ela não está nem maior nem menor do que o tamanho natural dela. Ela não está nem comprimida nem distendida. Então não tem energia potencial guardada na mola nesse momento onde o corpo está passando. Seja indo para a direita ou indo para a esquerda. Tá? Aqui a mola vai ter o tamanho natural dela. Não vai ter elongação. Se não vai ter elongação, quando você coloca aqui, ó, energia mecânica, cinética e potencial, você vai poder cortar essa potencial, né? Porque a potencial, como a gente está falando, depende do X. Se não tem X, não tem potencial. Eu vou poder cortar essa partezinha, tá? E aí toda energia mecânica fica puramente cinética. Então isso está correto, tá certo? O item aí, o 32, é exclusivamente cinética, como a gente já falou em sala também, tá bom? Então, ó, o que ficou de verdade aqui? Foi o item 16 e o item 32. Então, a gente vai somar 16 mais 32 para dar o nosso 48 como respostas, né? Olha só, o 32 e o 16 corretos. Então, ao somar o 32 com o 16, aqui no cantinho, ó, você vai achar 48 como resposta para o nosso exercício, tudo bem? Rzinho, a resposta do exercício 48. O que ele queria? Encontre a somatória das opções corretas. Está aqui, 48. Ok? Vamos para um próximo exercício, que seria um exercício também relacionado agora à matéria, MHS, mas de uma outra maneira. Até agora a gente está pegando sistemas que envolvem massa e mola. Então vamos pegar um sistema que não envolve massa e mola. Vamos pegar um pêndulo simples, tá? Que seria basicamente isso aqui, ó. Questão 3. Um pêndulo simples oscila com um período de 2 segundos. Se cravarmos um pino a uma distância 3L sobre 4 do ponto de suspensão e na vertical que passa por aquele ponto, como mostrado na figura, qual será o novo período do pêndulo? Despreze os atritos e considere ângulos pequenos, tanto antes quanto depois de atingir o pino. Tá? Então esse cara estava oscilando aqui, ó. É um sistema massa-mola, né? Vamos colocar aqui só o slide para ficar mais claro para vocês. Então você tem aqui o que é o nosso pêndulo, né? Não é o sistema massa-mola, desculpa, é o nosso pêndulo simples. Você tem um corpo que está preso a uma corda e ele vai estar oscilando, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, tá certo? Então ele demora um tempo para fazer isso, tem um tempo para isso. O tempo para isso é um período. E quando ele está com esse corpo inteiro aqui assim, o período dele foi falado aqui, ó, 2 segundos, aqui em cima. Só que o que você faz? Você vai botar um pino bem aqui, ó. Onde está aqui. Ao colocar esse pino, e esse pino está a uma distância 3L sobre 4 do ponto de suspensão. Então, daqui de cima até esse ponto aqui de baixo, é 3L sobre 4 ó, de distância. Quando você faz isso, né, qual vai ser o novo período do pêndulo? Porque esse fiozinho vai vir aqui, e na hora que esse cara estiver aqui, ele vai bater aqui, ó, né, e ele vai vir para cá, ó, vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Pá, chega aqui e faz isso, tá? E aí, como é que seria o nosso exercício? Então, basicamente, o que a gente teria seria isso aqui, ó. O pêndulozinho vai para frente, vai para trás. Esse é o período normal, ele leva 2 segundos fazendo aquele tamanho. Agora, colocando o pino, olha como é que ficaria. Ele viria até o centro aqui, né, com o tamanho do fio normal, e daqui para frente, ele oscilaria com esse tamanho menorzinho, ó. Tá vendo? E aí, o que ele faz? Ele vai até aqui na frente com o tamanho menorzinho, volta até aqui com esse tamanho menorzinho, e depois volta a
viajar com tamanho grandão. Então ele vai fazer parte do movimento com fio completo e parte do movimento com o fio só um pedacinho de fio ali dentro, tá? Seriam 4 etapas que ele faria ali. Então eu vou dizer o seguinte, aqui seria o principal. Larguei ele aqui, no tamanhozinho L, né? E ele gastaria o tempo 1 aqui, um tempo T1, como a gente está mostrando aqui, para vir daqui até aqui. A segunda parte, ele vai fazer essa segunda partezinha aqui, ó, daqui para cá, com fio, só com um pedacinho de fio. Quanto de fio, né? Se aqui era 3L sobre 4, aqui é só L sobre 4 de fio que está mexendo. É como se o comprimento do nosso pêndulo fosse L sobre 4. Tudo bem? Nesse tempo 2 aqui. Então, ele gastaria um tempinho 2 aqui. Ele subiria e gastaria mais um tempinho 3 aqui para voltar daqui para cá. Tá? E logo em seguida um tempo 4 também com tamanho grandão. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o período total seria T1 mais T2 mais T3 mais T4. O que é o T1? É o tempo com ele com comprimento grandão chegar até aqui. Depois o T2 é esse tempinho que ele leva com um fiozinho pequeno para chegar até o outro ponto aqui. T3 é a volta dele para cá. E T4 a volta dele para cá. Isso daria o período total, o tempo que ele gastou para repetir a posição. Tudo bem? E aí a gente pode fazer alguns agrupamentos. Eu sei que o período total, o período de um pêndulo, é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, como está aqui na nossa fórmula. Esse é o período total. Isso aqui tem que valer 2 segundos, porque ele falou que valia 2 segundos antes, tá? Quando o comprimento era L. E aí, olha só, o que eu tenho então? Eu tenho que o T1, o T2, o T3 e o T4 podem ser trocados por frações desse período, tá certo? Por exemplo, o T1 seria 1/4 do que ele faria com aquele tamanho todo, 2π raiz de L sobre G. 1/4 disso, tá? Esse primeiro T1, tanto o T1 quanto o T4 é isso, tá certo? Por isso que eu vou botar aqui, ó, 1/4 daquele tantão, o grandãozão, que é 2π raiz de L sobre G. Esse aqui é o período total inicial. Então, o T1 é só esse primeiro tempo aqui. O T4 vai ser igual a esse, porque ele vai sair desse ponto e vai vir para cá também com fio com tamanho completo. 2π raiz de L sobre G, 1/4, tá certo? Então, vai ficar algo assim, ó, a gente vai poder ir aumentando. Já esse de baixo, o tamanho do fio seria 1/4, né? O T2 e o T3, cada um deles seria 1/4 do movimento completo que teria, mas com esse tamanhozinho de fio de L sobre 4. Tá? Então ficaria assim, ó, 1/4 de 2π L sobre G, que é o T1. Depois o fio fica pequenininho, então vai ser 1/4 de 2π L sobre 4 sobre G. Esse seria o T2. Tá? E o T3 e o T4? O T3 é o mesmo do T2, com um fiozinho pequeno, e o T4 o mesmo do T1, tá? Então a gente ficaria com algo assim, ó. Vamos colocar aqui. O período total dado por 1/4, né? Vai ser 2 termos aqui, ó, onde você tem o comprimento dele inteiro, mas andaria 1/4 do movimento completo aqui, 1/4 do movimento completo aqui. E depois esses dois que são iguais também, né? Que ele anda 1/4 com o movimento com o fio a L sobre 4. Então, o que a gente vai fazer? L sobre 4G aqui, eu poderia tirar o 4 daqui de fora e multiplicar pelo que está aqui fora. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos lá, olha só. Eu vou juntar 2, como a gente falou, e depois os outros 2 também. Tá? Metade do tempo, né, digamos, que a gente faça aqui, né, porque são quatro etapas. A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa. A primeira e a última, o comprimento é completo. A do meio, o comprimento é L sobre 4. Então, vamos lá. Ao agrupar isso, eu vou dizer que é 2 disso, 2 do azulzinho e 2 do vermelhinho. Então, quando você multiplica por 2, em vez de ficar 1/4 aqui, fica 1/2. Ó. Então, 1/2 de 2π L sobre G, com comprimento de L, e depois 1/2 de 2π, comprimento de L sobre 4 sobre G. Tudo bem? Então, juntei esses 2 azulzinhos com esses 2 vermelhinhos. Ficou assim a nossa coisa. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 4 e vou tentar tirar da raiz, ó, como a gente falou antes. Ao tirar o 4 da raiz, olha como é que ficaria. Raiz de 4 é 2. Então, vai sair um 2 aqui embaixo, ó, porque vai ficar L sobre 4 aqui, 4G. Raiz de 4 aqui embaixo, sai um 2. Por isso que vai ficar 1/4 aqui, ó, de 2π L sobre G. Tá? Então, ficou 1/2 de 2π L sobre G, 1/4 de 2π L sobre G. Mas o que é 2π L sobre G? Como está aparecendo aqui, só o 2π L sobre G. Esse 2π raiz quadrada de L sobre G é o período completo
do pêndulo oscilando com tamanho L. É aquele período inicial. E isso aqui a gente sabe que era 2 segundos. Ó. Então a gente pode trocar isso aí por 2, tá? Que é o período completo. Ó. Esse cara aqui é o período completo, esse cara aqui é o período completo. Então vai ficar assim, 1/2 de t mais 1/4 de t. 1/2 mais 1/4, né? Daria quanto? Vamos colocar aí, ó. 1/2 mais 1/4 de 2, tá? Então o 2 cortaria aqui, 2 por 2 aqui, 2 com 4 também cortaria, e aí a gente ficaria assim, 1 mais meio. Quanto que é 1 mais meio? 1,5. 3 meios, né? 1,5. Esse é o tempo total que o pêndulo vai gastar quando você colocar o pinozinho lá no meio dele. Portanto, letra A seria a nossa resposta ali. 1,5 segundos ao colocar um preguinho, né? O pêndulozinho oscilando aqui. Enquanto ele estivesse oscilando inteirão de tamanho L, ele gastava 2 segundos para ir lá e voltar. 1, 2, 1, 2. Quando você botou o parafusinho aqui, o pininho aqui, ele gastou um pouquinho e voltava para cá. Passou a gastar agora 1,5, porque ao chegar aqui, o fio ficava assim. Tá bom? Só essa partezinha aqui oscilava. Era como se ele virasse um pêndulozinho assim. Mas depois, quando ele voltava, como não está preso aqui, ele voltava com o fio grandão. Tudo bem? E aí a gente